Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo da Bíblia, que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje, tá bom? Eu estava hoje dando uma olhada no Facebook, né, publicando algumas coisas, vendo alguma coisa que os irmãos publicaram, e eu me deparei com um comentário, né, de um testemunho de um irmão que saiu da denominação da onde eu saí, né, graças a Deus, da Congregação Cristã no Brasil, a CCB. E todavia, eu lembrei que no dia, assim, a última vez que eu congreguei lá, eu estava num culto e o irmão levantou lá pregar a Romanos 8. Eu fiquei todo feliz, né? Porque eu já tinha certeza dessa minha salvação. Eu tive certeza da salvação antes de conhecer o canal do irmão Mário. Aí eu comecei a ver os canais e tal, mas não tinha me despertado ainda para sair da denominação onde eu estava. Mas tudo bem. Mas eu tava agindo igual a Pedro, eu tava arrancando a orelha de todo mundo, eu tava dando espadada. Eu queria convencer todo mundo que é a salvação por graça, achando que eu tinha esse poder. E não adianta, porque só quem pode converter uma pessoa é o Espírito Santo de Deus, é Deus por efeito mediante a sua palavra, que a sua palavra é viva. E uma pessoa, quando crê realmente que a salvação por graça, não é porque a pessoa quis crer, é porque Deus concedeu ela o poder crer. Deus injetou vida nela para que ela pudesse perceber que ela é pecador, ela é uma pessoa pecadora, ela não tem nada que fazer, agora ela só pode crer que Jesus Cristo morreu em seus pecados e assim lhe dando direito de pertencer à família de Deus, podendo ser chamada filha de Deus, recebendo a salvação pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual agora está vivo, pois ele ressuscitou ao terceiro dia e levou os nossos pecados, arrancou tudo, já pagou todos na cruz do Calvário, onde ele passou 3 horas de trevas sem poder ter comunhão com o Pai. O pai não, né? No caso Deus, não pôde ter comunhão com ele, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. E o Senhor Jesus morreu em nossos pecados. E automaticamente a gente fala, não, mas tem que fazer aquilo. É terrível quando a gente fala isso, que a gente precisa ter obra, que a gente precisa fazer uma coisa, a gente não entender quão grande é o Senhor Jesus, Deus, se fazer carne e vir aqui a esse mundo morrer por nós, para nós falarmos que a obra dele precisa de uma ajudinha nossa. E isso não é mentira, não precisa. E retornando porque eu estava falando, né? O irmão foi e quando ele falou Romanos 8, eu fiquei feliz. Assim, a minha emoção é muito transparente, eu não consigo, sou muito emotivo. E dá para perceber o que eu tô sentindo, a expressão no meu olhar, no meu jeito, né? E então eu já fiquei como? Já o sorriso começou e ele leu o livro de Romanos e eu fiquei todo feliz. E daqui a pouco me veio uma tristeza enorme quando ele começou a exortar a palavra, a explicar ela, porque ele começou a colocar coisas que não tinha. E a palavra dá certeza viva da salvação, que a gente não pode perder a salvação. E daqui a pouco ele começou. Então, vamos andar por onde para que não perdemos essa tão grande salvação, porque nós podemos perder. E aquilo me deu um asco, um ranço. E assim, eu me irritei aquele dia dentro da igreja, assim. Eu falei, não. Eu falei, como é que ele está fazendo isso? E assim, não tem explicação, porque eu vou ler aqui os versículos finais. O primeiro versículo
portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E já começa assim. E os versículos finais, o Senhor dá uma certeza tão viva que eu fiquei assim, mas como alguém pode deturpar, assim, revirar a palavra ao contrário? Ela faz o sim virar não. É uma coisa assim que dói de se ver. E assim, eu vou ler aqui o versículo a partir Romanos 8, né? A partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Ou seja, Deus entregou o seu filho por nós. Entende? Por nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Então, Cristo morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. Ou a angústia? Também não. Ou o perigo? A perseguição? Desculpa. Ou a perseguição? Também não. Ou a fome? Não mesmo. Ou a nudez? Nem pensar. Ou o perigo? Não. Ou a espada? Será que a espada pode separar? Não, não pode. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, a gente está reputado como ovelhas para o matadouro. Mas não perdemos. A gente vai ser angustiado, a gente vai ser abatido aqui nesse mundo. Mas não tem como a gente perder a salvação. Não tem como. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em João 3 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não entre em condenação, não entre em juízo, pois já passou da morte para a vida. É muito bom a gente ouvir isso, o quanto Deus nos ama. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a presente, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Será que amanhã eu estou salvo? Eu estou salvo, sim. Por quê? Nem o futuro. Ai, mas amanhã se eu pecar, eu não sei. Nem o futuro. Ah, será que... Como é que vai ser o dia de amanhã? Nem o futuro.
Entenda, a palavra que está escrita aqui não é palavra minha, não é palavra do apóstolo Paulo, é palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente fala que a gente pode perder, a gente não está dando crédito ao Senhor, a gente não acredita na palavra dele. E faz jus o que a congregação faz, que hoje em dia ela não considera a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Se você pega hoje, acho que, se eu não me engano, está no 5º inário, e abrir a contracapa, você encontra os pontos de doutrina da congregação. E lá está falando que eles consideram que que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, você não tem a palavra de Deus aqui. Ela contém. Mas o que é a palavra de Deus aqui na Bíblia e o que não é? Me diz. Assim dá o quê? O pretexto para poder fazer o que quiser, pregar como quiser. Ou seja, não é de Deus. Não é. É obra de Satanás, que quer enganar o homem. O apóstolo Paulo brigava lá nos Gálatas em todo o tempo, porque eles pregavam um evangelho anátema, ou seja, amaldiçoado, maldito, onde era um evangelho por obras. Era um evangelho que parece até bom, porque o homem gosta de ter participação em tudo. Tipo, eu tenho que fazer isso para ser salvo, eu fiz isso, eu jejuo, eu guardo o sábado, eu faço tal e tal coisa. Então, isso enche o meu ego. Então, qual homem não quer? O homem tem um ego inflado, mas não. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Se você chegar na minha profissão, eu como eletricista, aí sim. Porque é um talento que eu tenho, eu gosto, mas... se bem que agora eu não posso por causa do meu braço, né? Eu tive AVC, mas eu todo tempo vou gostar de me inchar, assim como qualquer homem. Mas não, nas coisas de Deus não, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum homem. Vamos terminar o último versículo, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Uma vez eu mandei isso para um irmão, né? Pelo menos ele disse ser irmão. E ele, não, varão, aí tá dizendo que uma criatura... observa, volta um pouquinho no outro versículo e veja, nem por vir. Aí ele não tinha mais o que falar, mas o pior de tudo, que ele acredita ainda que precisa ter de obra. Aí você pega a parte que fala que Romanos 11, que fala que se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. E ele, não, mas isso daí ele estava falando para judeus. Como ele falando para judeus num livro que é escrito para gentios? Para Roma, ele escreveu uma carta para Roma para falar com gentios, com judeus. E judaísmo não é igreja. Judaísmo não é igreja. Igreja, seja judeu, seja gentil. Se crê em Cristo Jesus. Pronto. Entendeu? Vamos já de novo. Deixa eu voltar. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não tem o que possa nos separar. Uma vez que a pessoa crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, sem se apoiar em obras, sem se apoiar no que fizer ou não, tem a salvação, a garantida, a assegurada. Não pode perder. É sem devolução. Como está escrito que
pela graça somos salvos. Graça é a misericórdia de Deus, mediante a fé. Ah, então eu tenho que ter fé, mas essa fé não vem de nós. É dom de Deus. Efésios 2, versículo 8 e 9. O versículo 9 lindo também. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É muito lindo as obras de Deus, porque não temos participação nenhuma. Quando cremos, não perdemos. Quando cremos, descobrimos que cremos não é porque queremos crer ou quisemos crer, mas porque Deus nos capacitou. Porque a palavra de Deus fala isso bem claro, que graça é isso, é o favor imerecido e mediante a fé, e a fé não vem de nós, é dom de Deus. E todo tempo o evangelho é isso, é crer em Cristo Jesus como tendo morrido em nosso lugar, onde nós merecíamos. Nós merecíamos, quando chegasse o último dia, o juízo de Deus, mas não receberemos juízo. Sabe por que não vamos receber o juízo de Deus? Porque Cristo Jesus já recebeu todo o juízo que nós merecíamos. Ele morreu no nosso lugar. Então, todo aquele que nele crê não entra em juízo, porque ele já entrou em juízo no nosso lugar, no nosso local, no nosso lugar. E não tem como mais a gente pagar uma coisa que já foi pago. É a mesma coisa que você fala assim, eu quero pagar. Pagar o quê? Jesus já pagou. Ah, não, eu quero pagar. Não tem que pagar. O que as pessoas desses evangelhos anátema fazem é isso. É querer pagar a dívida que o Senhor já pagou. E não vão conseguir. Sabe o que eles vão conseguir? É não conseguir ter a salvação por não crer em Cristo Jesus, como está escrito na palavra. Que o julgamento é esse. Quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê já está julgado. Ou seja, já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Creiam no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenham uma certeza viva da salvação da alma de vocês. Entenda? Tenha uma certeza viva, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Boa noite, fiquem com Deus. Amém.